Expectativa para os próximos passos de Donald Trump, inclusive daqui a pouco vai ter um encontro entre Donald Trump e também os apoiadores aí no Capital One Arena, um espaço que recebe sempre grandes eventos esportivos, eventos musicais, mas hoje está dedicado à posse de Donald Trump, inclusive à execução de muitos hinos militares e músicas tradicionais norte-americanas, aí a banda militar executando muitas dessas canções. A gente segue acompanhando. Qualquer novidade, a chegada das autoridades, a gente vai trazer para você ao vivo aqui na programação. Agora, o republicano também prometeu reduzir os impostos dos cidadãos, mas taxar países estrangeiros. Acompanhe. Eu imediatamente começarei a mudar o nosso sistema comercial para proteger as famílias americanas. Ao invés de taxar as famílias americanas, nós iremos taxar países estrangeiros para enriquecer os nossos cidadãos. Quando Dávila fez uma análise sobre os pontos principais do discurso de Donald Trump, o Dávila disse e mencionou alguns pontos muito importantes, pontos positivos, mas também uma certa preocupação em relação a alguns aspectos, justamente sobre a possibilidade de taxar produtos estrangeiros e outros países. Dávila, queria entender um pouco essa sua análise, a percepção sobre quais seriam os impactos caso Donald Trump adote essa postura. Bom, primeiro, Caniato, toda política protecionista encarece o produto para o mercado local. Hoje, parte do que os americanos compram produtos baratos justamente porque tem baixa barreira comercial. Se você começa a aumentar a tarifa, vai custar mais caro. É o que aconteceu com o Brasil. O governo Lula não disse que não ia taxar as blusinhas e taxou, fica mais caro. É óbvio, qualquer aumento de taxação, de imposto, de tarifa, vai aumentar o preço para o consumidor americano. Então, esse é o primeiro ponto. Encarece. Não é que vai deixar ele mais rico, vai deixar ele mais pobre, que vai tomar mais dinheiro do bolso dele. Segunda coisa, que o protecionismo tira a competitividade das empresas. Todas as empresas protegidas perdem competitividade global. O Brasil é o maior exemplo disso. É uma das economias mais fechadas do mundo. A indústria brasileira está no chão porque não consegue competir internacionalmente. O único setor da economia brasileira que consegue competir internacionalmente é o agronegócio, justamente porque está exposto à competição global. Terceiro ponto, que a queda do comércio internacional é ruim para o mundo e ruim para os Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos se tornaram essa grande superpotência justamente quando teve mais abertura econômica. Foi aí que os Estados Unidos começou a enriquecer, a vender, a se tornar um player maior no comércio internacional. Então, muitos países, por exemplo, todos os emergentes só se tornaram mais ricos, como a China, a própria Índia e tal, porque tem comércio global. Então, assim, não tem nenhuma vantagem criar riqueza interna e empobrecer o mundo. Isso não tem nenhuma vantagem. Isso é populismo. Isso é populismo. É um populismo de péssima qualidade que só deu errado. Toda vez que isso foi adotado, acabou mal. Então, eu entendo que essa política protecionista de Donald Trump vai prejudicar os americanos, vai aumentar a inflação doméstica, vai perder competitividade às empresas globais e vai reduzir o comércio global. E isso é ruim para a estabilidade e a paz da ordem internacional. Chamar o Zagarino de volta. Zagarino, Donald Trump e os aspectos do discurso que tratam da sinalizações para a agenda econômica, dizendo que a administração deve retirar impostos dos cidadãos norte-americanos, mas também taxar outros países. Enfim, o que deve mudar na economia norte-americana com a chegada de Donald Trump? Vem a calhar com o que eu estava explicando exatamente sobre a campanha de Javier Milei. Donald Trump, o discurso é muito parecido. Ele tem alguns extremos que, diferentemente de Milei, ele vai conseguir atender, porque foram exatamente os motivos que levaram ele à vitória, que era o caso dos imigrantes ilegais que vão ser retirados do país, que vão ser deportados, ou então, caso tenham crimes ali cometidos, irão ser presos, enfim. Agora, no que tange à economia, o discurso de Donald Trump lembra muito de um brasileiro, Ciro Gomes. Por incrível que pareça, é um discurso nacionalista, é um discurso que vai contra o globalismo, que vai contra o livre comércio, e é estranho, mas foi o que ele conseguiu demonstrar ali para o americano
para fazer fluir nele aquele sentimento de patriotismo, de nacionalismo, talvez não seja o mais adequado. E em razão até do que o Dávila estava explicando, eu concordo 100%, o fato de ser um desastre em termos da economia, essa medida de taxação de demais países com uma pseudo-ideia de fortalecimento do comércio local, talvez faça com que ele tenha um discurso agora na prática diferente do que ele teve na campanha, por mais que ele tenha insistido na posse. Lembrando que a posse ainda é o ato final da campanha, né? Então, ele é o último momento que ele vai dar um agrado ali a toda a sua base eleitoral. Passado esse ato, agora vamos ver se ele vai tomar essas medidas de fato, de concretas, porque é muito difícil você, por exemplo, comprar essa briga com a China, que hoje tem o domínio desse mercado internacional, que principalmente exporta para muitos lugares, que faz com que todo o cidadão hoje de qualquer país tenha facilidade em realizar compras, e não é diferente com o americano. Então, caso essa taxação com a China ocorra, só vai aumentar o preço que o cidadão americano irá pagar ali diante de diversos produtos. Eu não acredito que essa decisão seja levada adiante, por mais que ele ainda insista nesse discurso de posse que vem aí muito ligado ao que ele fez na campanha. Eu acredito que Donald Trump ele conseguirá equalizar essa situação. Logicamente, ele pode até aumentar um pouco essa taxação ao produto chinês para agradar aí essa base eleitoral, mas eu não tenho dúvidas de que a forma que ele falou que vai fazer não será concretizada. Não será concretizada. Eu acredito que a política da campanha é uma, a política de fato que ele vai realizar agora é completamente outra. Tá certo. Deixa eu chamar o Mota. Mota, essa agenda protecionista projetada por muitos e as consequências que vários analistas entendem que poderá pegar vários países em cheio. Mas sempre lembrando dessa frase que estampa a nossa manchete principal. Segundo Donald Trump, a era de ouro dos Estados Unidos começa neste momento. Mota. Vários desses analistas, Caniato, previam que Kamala Harris ia ser eleita. Então a gente já começa por aí. Eu tenho uma leitura um pouco diferente dos meus colegas. Na minha interpretação, que eu acho que ficou bastante clara, por tudo que o Trump disse até agora, o Donald Trump está usando tarifas para avançar a sua estratégia geopolítica. A mensagem dele é muito clara. Se você quer fazer negócios com os Estados Unidos, se você quer vender o seu produto no mercado americano, é bom que o governo do seu país seja aliado dos Estados Unidos. Se você quer a proteção do guarda-chuva atômico dos Estados Unidos, então trate com respeito as empresas americanas. Esse recado foi dado por J.D. Vance no finalzinho da campanha, quando ele disse, olha, os Estados Unidos podem resolver sair da OTAN se a União Europeia continuar perseguindo a empresa do Elon Musk. A leitura é simplesmente essa, ao meu ver. Se você quer fazer negócios com os Estados Unidos, seja amigo dos Estados Unidos. E esse recado é evidente, vale também para a China.